Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 244 Conhecendo a Xie Yao novamente. Ni Yan colocou o capacete do jogo ao lado da cama. Hoje era o primeiro dia do ano letivo. Como um estudante transferido recém-matriculado, ele foi autorizado a começar alguns dias depois do que todos os outros para se instalar ao seu novo ambiente. Mas ele queria muito ver Xie Yao novamente. Então ele arrumou sua bolsa antes de partir para a escola. Os pais de Ni Yan, que tinham ido trabalhar no início da manhã, deixaram o café da manhã para ele na mesa. Uma vez que a empresa estava apenas no começo, havia muitos assuntos a serem atendidos. Na linha de tempo anterior, Ni Yan se sentia negligenciado sendo deixada na vila sozinha, fazendo com que sua mente juvenil desenvolvesse uma personalidade rebelde. Ele prometeu que ele nunca repetiria seus erros passados com essa nova vida que lhe foi dada. Um motorista de 50 anos estava esperando o Ni Yan na entrada da vila e o levou para a escola. Escola secundária afiliada ao Ahai, um lugar muito familiar para o Ni Yan. Ele manteve muitas lembranças que ele ainda apreciava, mesmo depois de uma vida inteira. O campus da escola era bonito, um caminho sombreado rodeado por arbustos e flores densas, juntamente com um riacho em miniatura fluindo. Árvores osmantos alinhadas em ambos os lados em uma linha. Mesmo que ainda não tivesse flores, Ni Yan lembrou como sua fragrância preenchia os terrenos da escola. Tudo era exatamente como ele se lembrava. Embora houvesse algumas pequenas diferenças, muitas coisas eram bastante idênticas à linha do tempo anterior. A história só começou a desviar ligeiramente quando Ni Yan acordou no passado. Muitos alunos já estavam se espalhando na sala de aula do terceiro ano da classe 3. Era o início de um novo semestre, então todos estavam ocupados tentando se reconectarem após as férias de verão. Reunidos em grupos, eles estavam tendo discussões animadas. Só depois que o sino tocou, eles finalmente se instalaram para a aula. Esta era uma sala de aula multimídia, com computadores moldados em forma de mesa e assento. O assento era muito confortável. As instalações aqui eram claramente melhores que as da velha escola de Ni Yan em Ningjiang. Os olhos de Ni Yan examinaram a multidão antes de finalmente se deparar com um rosto familiar. Ela usava uma blusa amarela brilhante e uma saia azul clara e exalava com um brilho jovial. Seu sorriso bonito era especialmente deslumbrante. Ela era como uma garça entre um bando de galinhas. Ela estava cercada por 8 colegas de classe. Elas estavam felizes conversando sobre o que elas fizeram durante as férias de verão. A imagem de Xie Yao ressoou com a gravada em seu coração. Depois de ver ela novamente, Ni Yan não conseguiu mais manter a calma. Embora Ni Yan tivesse amadurecido e virado um adulto, os sentimentos que se acumulavam ao longo de 2 vidas haviam pesado cada vez mais sobre ele. Só depois de um longo tempo Ni Yan finalmente suprimiu os sentimentos em seu coração. Ele caminhou em direção a Xie Yao. Xie Yao notou um jovem discreto se aproximando dela e olhou para ele com um brilho curioso. Sentiu que ele era extremamente familiar, como se tivessem se encontrado em algum lugar antes. Mas quando examinou cuidadosamente sua aparência, ninguém veio à mente. Oi, saudou Ni Yan. Xie Yao assentiu. Então perguntou com uma expressão um tanto duvidosa. Olá, nos conhecemos em algum lugar antes? Você é? Eu sou Ni Yan, Ni Yan. Esse Ni é um duplo, sussurro, e o Yan é, palavras, e o Yan. Ni Yan se apresentou. Oh, é você, exclamou Xie Yao. Ela apresentava uma expressão de espanto e uma agradável surpresa. Ela lembrou o momento em que se conheceram em Ningjiang. E como ela o confundiu com um estudante do ensino médio naquela época. Mas agora, ele parecia uma pessoa completamente diferente, muito mais alta, e mais musculosa também. Ni Yan riu. Você se lembrou. Acabei de me transferir para esta escola e aconteceu de eu acabar nessa classe. Eu sou seu novo colega de classe, então por favor me trate gentilmente. Que coincidência. Bem-vindo, Xie Yao disse com um tom alegre. Quando ela olhou para Ni Yan, outra figura surgiu em sua mente, alguém que ela conhecia de um jogo, que liderava um poderoso grupo de especialistas e levou o mundo virtual a uma tempestade. Ela não sabia em que canto do planeta vivia esse misterioso jogador, mas não podia deixar de sentir que essas duas pessoas eram parecidas. Quando seus pensamentos se voltaram para essa pessoa, ela admirou profundamente, ondulações surgiram em seu coração e suas bochechas ficaram vermelhas. Obrigado, Ni Yan assentiu. Uma colega de classe ao lado de Xie Yao a cutucou e perguntou com um tom de fofoca. Ah, Xie Yao, quem é ele? Certo, nos conte, ele é alto e bonitinho. Espere, não nos diga que ele é seu namorado. Outra colega de classe entrou na conversa, cobrindo a boca com uma mão enquanto ela ria. Não, pare de falar bobagem. Ele é apenas um amigo que conheci há pouco tempo, exclamou Xie Yao com vergonha. Depois se virou para Ni Yan com um sorriso de desculpas. Desculpa, elas são sempre indiscretas assim. Não dê importância a elas. Um estudante que percebeu que esta cena estava acontecendo do outro lado da sala de aula se aproximou. A expressão de Ni Yan ficou fria quando viu essa pessoa. O destino inevitavelmente forçaria os inimigos a se cruzarem de novo. As queixas entre ele e Liu Hui não eram algo facilmente explicadas em poucas frases. No linha do tempo anterior, se não fosse Liu Hui constantemente o colocando para baixo, ele não teria desenvolvido uma autoestima tão baixa. Seja em termos de fundo, aparência ou estudos,
Ele sempre perdeu para o Liu Hui. Foi somente depois que ele amadureceu e virou um adulto que ele percebeu que nenhuma dessas coisas importava diante do verdadeiro amor. No entanto, no momento em que ele entendeu essa verdade da vida, Xie Yao já havia sido tirada dele. Nessa vida, Ni Yan iria tomar de volta tudo o que ele perdeu. Ele iria esmagar o Liu Hui sob seus pés, e todo o bullying que ele recebeu em sua vida passada seria reembolsado na íntegra. Olá, quem é você? Liu Hui ofereceu sua mão, revelando o que ele pensava ser um sorriso brilhante e elegante. Olá, meu nome é Ni Yan. Eu sou um novo estudante transferido. Ni Yan apertou a mão com Liu Hui de uma maneira graciosa. Agora que ele tinha uma visão mais madura da vida, ele entendia algumas ações. Independentemente de quão superficial fosse ainda precisasse ser feito, ainda mais, já que ele estava na frente da Xie Yao. Não é de admirar. Então você e a Xie Yao se conheceram antes? Perguntou Liu Hui. Quando ele olhou para o Ni Yan, uma sensação de crise surgiu em seu coração. Este era um rival formidável. Nós nos encontramos uma vez antes disso. Ni Yan riu. Ele usava uma expressão natural, e não mostrou a menor hostilidade. Liu Hui suspirou internamente com alívio. Ele inicialmente acreditava que Ni Yan era um amigo de infância da Xie Yao ou algo do gênero. Descobrindo que eram apenas conhecidos. Xie Yao revelou uma expressão irritada. Qual o direito que o Liu Hui tinha de atrapalhar os seus assuntos pessoais? Ela costumava ter uma opinião pouco favorável sobre ele, sentindo que ele era um indivíduo talentoso que poderia fazer qualquer coisa perfeitamente. Mas à medida que seus horizontes se ampliaram, ela percebeu que pessoas mais notáveis do que ele poderiam ser encontradas em todos os lugares. Suas falhas gritantes tornaram-se cada vez mais aparentes: vaidoso, orgulhoso, presunçoso e possessivo. Todas essas características a encheram de desgosto. Ni Yan casualmente conversou com os colegas de classe ao redor dele. Todos eles tiveram uma boa impressão dele. Sentiram que ele era encantador, bem-humorado e descontraído. Ni Yan, você pratica taekwondo? Você é realmente muito musculoso? Perguntou uma colega de classe. Não, eu nunca pratiquei taekwondo. Embora eu tenha treinado kickboxing e outras artes marciais mistas, respondeu Ni Yan. Como um jovem adulto, se ele nunca tivesse aprendido uma arte marcial, ele definitivamente seria desprezado. Kickboxing é mais focado no combate real. Você pode realmente lutar? Perguntou a colega de sexo feminino enquanto seus olhos brilhavam. Ela sentia que homens que praticavam kickboxing eram um pouco mais atraentes. Você faz kickboxing? Me ensinaram alguns dos conceitos básicos do professor Yang. Que tal nós praticarmos um pouco? Liu Hui interveio. Enquanto conversava com todos, ele descobriu que o foco das atenções havia sido arrancado dele. Então ele estava desesperado para recuperar a atenção. Os olhos lívidos de Xie Yao olharam curiosamente para o Ni Yan. Ela sentiu que ele era bastante misterioso. Ele não era nada parecido com o garoto magricelo que conheceu anteriormente. Era difícil imaginar que esses dois eram na verdade a mesma pessoa. Professor Yang. Várias colegas do sexo feminino exclamaram silenciosamente. Depois de ouvir a proposta de Liu Hui, os olhos de Ni Yan brilharam com uma luz fria. Pirralho, eu estive esperando por você dizer isso por um longo tempo. Na linha de tempo anterior, ele foi repetidamente provocado por Liu Hui psicologicamente até que ele finalmente estourou e lutou contra ele. Claro, ele foi espancado miseravelmente e sofreu grandes feridas. Liu Hui o derrubou no chão e pisou no pescoço dele até que ele admitisse derrota, o humilhando na frente de todos. Isso causou um enorme golpe à sua alma, fazendo ele não aparecer na escola por quase um mês. Liu Hui era o assistente do professor. Se era kickboxing ou taekwondo, ele era proficiente em ambos. Então, como poderia o Ni Yan do passado, possivelmente, ir contra ele? Liu Hui, de alguma forma, descobriu que ele estava apaixonado por Xie Yao. Então aproveitou intencionalmente a oportunidade de humilhar ele durante a aula de educação física. Pirralho, desta vez, você está fudido. Asterisco. Ni Yan pensou. Ele foi alvo frequente de bullying por Liu Hui em sua vida passada. Nesta, ele retornaria tudo com juros. Liu Hui ficou surpreso ao notar a breve mudança na expressão de Ni Yan. No entanto, quando ele olhou novamente, Ni Yan estava feliz conversando com todos normalmente. Será que minha mente apenas pregou uma peça em mim? Liu Hui expulsou esses pensamentos de sua mente. Ele não achava que Ni Yan fosse tão difícil. Enquanto Ni Yan conversava, ocasionalmente olhava para Xie Yao. Suas bochechas brilhantes eram suaves e firmes. Sua camiseta era um pouco apertada e curvada em torno de sua figura graciosa, provocando um sentimento que fazia o coração de uma pessoa palpitar. Na linha do tempo anterior, Ni Yan só ousou olhar furtivamente para ela. Nessa vida, sua atitude mudou completamente. Ele era capaz de apreciar calmamente sua beleza. Xie Yao sentiu seu coração disparar quando sentiu o olhar de Ni Yan. Sentindo suas bochechas ficarem levemente quentes, ela mudou de assunto com as colegas de sexo feminino ao seu redor. O olhar de Ni Yan a fez se sentir um pouco envergonhada, mas sentiu que ele ainda era muito mais agradável aos olhos do que o Liu Hui. Não há necessidade. Eu não sou tão bom no kickboxing. Só vou me envergonhar na frente de todos. Ni Yan fingiu recusar. Isso fez o Liu Hui acreditar ainda mais que o Ni Yan era apenas um fraco. Essa era uma boa oportunidade. Ele definitivamente iria humilhar ele.
Sem problemas. É apenas uma troca de pontos. Se há algo que você não entende, eu posso te ensinar. Recentemente, fui nomeado assistente do professor desta classe pelo professor Yang. O professor Yang é nosso professor este ano, disse Liu Hui, bastante satisfeito consigo mesmo. Apenas alguns dias atrás, Liu Hui passou no teste para a Academia Militar Superior. Um estudante do sexo masculino com uma aparência ligeiramente miserável se inseriu na conversa. Ni Yan conhecia esse aluno. Ele era um lacaio de Liu Hui, Ren Jun. Esta pessoa também era uma das pessoas que ele detestava. Uau, por que nunca ouviu Liu Hui falar sobre isso antes? Um estudante do sexo feminino? Exclamou, surpresa. Liu Hui se sentiu um pouco presunçoso. Ele riu levemente e disse: esse foi apenas um teste comum, não o oficial. Ainda assim, isso é maravilhoso. Sim, este é o teste da Academia Militar Superior de que estamos falando. Isso significa que eu definitivamente não posso competir com você. Só conheço algumas das técnicas de kickboxing mais básicas, disse Ni Yan. Ele tinha entendido com precisão a natureza de Liu Hui. Quando este bastardo tinha os olhos fixos em um alvo e descobrisse que eram fáceis de intimidar, ele absolutamente não o deixaria em paz. Ele estava esperando que Liu Hui mordesse a isca. Sem problemas, vamos encontrar um lugar, respondeu Liu Hui, fingindo um tom magnânimo.